Imagine isto: uma pessoa que passou toda a sua vida manipulando, mentindo e destruindo emocionalmente aqueles ao seu redor. Alguém que semeou o caos em seus relacionamentos, que usou os outros como ferramentas para alimentar seu ego e sua necessidade de controle. Mas, o que acontece quando essa pessoa chega à velhice? O que o destino reserva para alguém que viveu sem empatia, sem remorsos e sem construir conexões genuínas? Bem-vindos a um episódio cru e revelador sobre o final do narcisista. Hoje exploraremos como a velhice se torna o cenário onde o karma parece cobrar sua conta. Vamos falar sobre a solidão, o vazio existencial e como as estratégias de manipulação que um dia funcionaram começam a desmoronar. Porque, embora o narcisista nunca mude, o tempo e a vida têm uma maneira única de equilibrar as injustiças. Preparem-se para uma jornada profunda e reflexiva. Porque este não é apenas um podcast sobre o narcisista, é também uma mensagem de justiça para aqueles que foram vítimas de sua manipulação. Vamos começar. A máscara da felicidade e seu desmoronamento. Ao longo de sua vida, o narcisista foi um mestre em aparentar felicidade. Mesmo depois de causar estragos emocionais, vemos ele sorrindo, projetando uma imagem de sucesso e plenitude. Parece imperturbável, como se nada do que fez o afetasse. Mas essa felicidade é uma farsa, uma máscara cuidadosamente projetada para ocultar seu vazio interior. É uma ilusão que mantém não apenas para enganar os outros, mas também para se enganar. Porque, no fundo, o narcisista sabe que sua felicidade não é real. É uma construção frágil, sustentada pela admiração e pelo controle que exerce sobre os outros. Mas, o que acontece quando essa máscara começa a se rachar? Na velhice, o narcisista enfrenta uma realidade que não pode manipular: o passar do tempo. A perda de atributos físicos, como a beleza e o charme, erosiona uma de suas ferramentas mais poderosas, a sedução. Já não podem usar sua aparência para manipular, e isso os deixa expostos. A juventude, que um dia foi sua aliada, se torna uma lembrança distante. E com ela, grande parte de seu poder se desvanece. Imagine um narcisista que, em sua juventude, usava seu charme e sua aparência física para seduzir e controlar. Podia entrar em uma sala e captar a atenção de todos com apenas um sorriso. Mas na velhice, esse sorriso já não tem o mesmo efeito. As rugas, a perda de vitalidade e os sinais inevitáveis do envelhecimento fazem com que sua presença não seja mais tão imponente. E embora tentem retardar o processo com cirurgias estéticas ou tratamentos cosméticos, não podem deter o tempo. A realidade é que já não são os mesmos, e isso os machuca profundamente. Mas não é apenas a aparência física que está desmoronando. A energia que um dia usaram para manter suas estratégias de manipulação também diminui. A chantagem emocional, as mentiras elaboradas e os jogos psicológicos requerem um esforço que, na velhice, já não podem sustentar. Já não têm a mesma capacidade para manter múltiplas fachadas, para tecer redes de mentiras ou para manipular várias pessoas ao mesmo tempo. O desgaste físico e mental os leva a um ponto em que simplesmente não conseguem mais acompanhar o ritmo. E assim, seu mundo começa a colapsar. A máscara da felicidade, que tanto esforço custou manter, começa a se rachar. Já não conseguem ocultar seu vazio interior atrás de um sorriso falso ou de uma aparência impecável. A realidade de que sua felicidade era uma ilusão se torna cada vez mais evidente. E embora tentem manter a fachada, já não têm as ferramentas para fazê-lo. Neste ponto, o narcisista pode começar a experimentar uma sensação de desespero. Eles percebem que já não têm o controle absoluto que um dia desfrutaram. As pessoas ao seu redor, por interesse ou medo, começam a se afastar, deixando-os cada vez mais sozinhos. E embora tentem manter as aparências, já não podem evitar enfrentar a realidade: seu mundo está desmoronando. Mas o mais trágico de tudo é que, mesmo neste momento, o narcisista não está disposto a admitir seus erros. A preservação de sua imagem continua sendo mais importante do que qualquer tentativa de redenção. Preferem viver na ilusão de que tudo está bem, mesmo quando tudo ao seu redor está desmoronando. E assim, a máscara da felicidade se torna sua própria prisão, uma prisão da qual não podem escapar. A perda de poder e o isolamento. Em alguns casos, o narcisista tenta manter o controle recorrendo a táticas desesperadas.
Pode tentar manipular seus filhos, gerando culpa e vitimizando-se para mantê-los por perto. Pode dizer coisas como: ninguém me visita, ninguém me quer, enquanto continua criticando e desvalorizando aqueles que ficam. Mas mesmo essas estratégias perdem eficácia com o tempo. Porque, no final, a verdade sempre vem à tona. As pessoas que foram vítimas de sua manipulação começam a ver a realidade por trás da fachada. E embora o narcisista tente manter o controle, já não tem as ferramentas para fazê-lo. O isolamento não é apenas social, também é emocional. O narcisista, acostumado a ser o centro das atenções, começa a se sentir invisível. Já não recebe a admiração e o reconhecimento de que tanto precisa. As pessoas que o rodeavam por interesse ou medo se afastam, deixando-o cada vez mais sozinho. E embora tente manter as aparências, já não pode evitar enfrentar a realidade, seu mundo está desmoronando. O vazio existencial e o arrependimento tardio. À medida que o narcisista avança na velhice, começa a enfrentar um vazio existencial profundo e doloroso. Esse vazio não é apenas a ausência de companhia ou a perda de relações superficiais, é um buraco na alma, uma sensação de que algo fundamental falta em sua vida. E embora o narcisista tenha passado décadas evitando a introspecção, na velhice, essa realidade se torna impossível de ignorar. O vazio existencial do narcisista surge de uma vida construída sobre fundamentos falsos. Durante anos, seu senso de valor e propósito esteve atrelado à admiração dos outros, ao controle que exercia sobre as pessoas e à ilusão de grandeza que projetava. Mas na velhice, esses pilares começam a desmoronar. As pessoas que o rodeavam por interesse ou medo se afastam, e o narcisista fica sozinho com a dura realidade de que nunca construiu conexões genuínas. Esse vazio não é algo que o narcisista possa preencher com mais manipulação ou controle. Pela primeira vez em sua vida, ele se depara com a ideia de que sua felicidade sempre foi uma ilusão. As relações que construiu não eram baseadas no amor, na confiança ou na empatia, mas sim no interesse, no medo ou na dependência. E quando essas relações se desvanecem, o narcisista fica com nada mais do que um profundo sentimento de solidão e desconexão. Em alguns casos, esse vazio pode levar a um arrependimento tardio. Mas não é o tipo de arrependimento que leva à mudança ou à reparação do dano causado. É mais uma carga emocional, um reconhecimento forçado de que sua vida tem sido vazia. No entanto, mesmo neste momento, o narcisista não está disposto a admitir seus erros. A preservação de sua imagem continua sendo mais importante do que qualquer tentativa de redenção. Esse arrependimento tardio não é libertador, é uma prisão. Porque o narcisista não sabe como pedir perdão, como se conectar de maneira genuína ou como construir algo real. Não possui as ferramentas emocionais para enfrentar sua própria vulnerabilidade ou para reconhecer que causou dor aos outros. Em vez de buscar a redenção, o narcisista se afunda em um ciclo de negação e autoengano. Prefere culpar aos outros pela sua solidão ou justificar suas ações como necessárias para sua sobrevivência. O vazio existencial também se manifesta na forma como o narcisista enfrenta a finitude da vida. Para muitas pessoas, a velhice é um momento de reflexão, de buscar significado e de reconciliar-se com o passado. Mas para o narcisista, esse processo é quase impossível. Não consegue enfrentar a ideia de que sua vida tem estado vazia, de que desperdiçaram décadas construindo uma ilusão em vez de algo real. E assim, o vazio se torna seu companheiro constante, um lembrete silencioso de tudo que perderam por não serem capazes de se conectar de maneira genuína. Mas o mais trágico de tudo é que, mesmo neste momento, o narcisista não está disposto a mudar. A ideia de admitir seus erros, de pedir desculpas ou de buscar ajuda é tão estranha à sua natureza que preferem viver na ilusão de que tudo está bem. E embora o vazio existencial os consuma por dentro, continuam projetando uma imagem de controle e superioridade para o exterior. No final desta jornada pela vida do narcisista na velhice, é inevitável perguntarmos: será que o karma realmente existe? A vida tem uma forma de equilibrar as injustiças? O que vimos é que, embora o narcisista nunca mude, o tempo e as circunstâncias sim o fazem. A velhice se torna um espelho que reflete as consequências de uma vida baseada no egoísmo, na manipulação e na falta de empatia. Mas este não é apenas um podcast sobre o narcisista.
É também uma reflexão sobre nós mesmos, sobre como escolhemos viver e como tratamos os outros. Porque, no final, a vida não se trata de esperar que os outros paguem por seus erros, trata-se de como nós decidimos curar, crescer e construir algo autêntico. Assim, enquanto o narcisista enfrenta sua solidão e seu vazio, você tem a oportunidade de escolher um caminho diferente. Um caminho onde a empatia, o amor genuíno e a conexão humana sejam a base de suas relações. Porque, embora o narcisista nunca mude, você pode. E nessa escolha está seu poder, sua liberdade e sua paz. Agora, gostaria de conhecer sua opinião e experiência pessoal nos comentários, e se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.